Oi, pessoal! Tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Então, hoje é sexta-feira, dia 24 de julho. E a nossa frase de hoje é paz e bem. A primeira atividade da aula de hoje é a nossa oração. E a nossa oração é um salmo de fé e otimismo. Que Deus te salve com a sua graça e te abençoe, que a luz do seu rosto brilhe sobre ti. Então, é um versículo lá do livro dos Salmos. Depois, no número 2, nós temos o nosso ensino religioso. Como é bom, né? Eu fico contando os dias para que chegue a sexta-feira e nós possamos então fazer a nossa disciplina do ensino religioso, que são sempre temas muito legais, onde nós refletimos e estudamos alguns assuntos importantes para a nossa vida. Então, o tema da aula do ensino religioso de hoje é manifestações religiosas em diferentes culturas. Olha que legal, então, esse tema. É um tema novo do que nós viemos trabalhando até agora, bem diferente, saindo um pouco daqueles outros assuntos e entrando num mais profundo, num assunto diferente e que vocês vão dar continuidade nesses assuntos, nesses temas, nos próximos anos. Então, nós vamos esse ano trabalhar bastante essas diferenças, começando com esse tema. Então, nas cidades, há muitos lugares para descansar, se divertir e se encontrar com os amigos. Para cada pessoa, esses espaços podem ser especiais de alguma forma. As tradições religiosas também têm seus espaços especiais, considerados sagrados. Eles podem ser naturais, como rios e as grutas, ou construídos como os templos e igrejas. Os espaços sagrados costumam ser bem diferentes um dos outros. A arquitetura é variada, a disposição dos móveis é diferente em alguns e é possível ver símbolos religiosos em outros não. Então, tudo isso vai variar de acordo com a doutrina ou a religião que nós vamos dar um pouquinho esse ano uma estudada. Alguns vai ter símbolos na parede, símbolos no chão, a disposição dos móveis, cadeiras, alguns sentam, outros ficam no chão, e isso varia de acordo então com a religião. Então é isso que nós vamos entrar a partir desse tema. Então, na letra A, nós temos então um texto bem curtinho, bem legal. Lembrando vocês que todos os textos que nós colocamos em todas as aulas são tirados de livros. Hoje nós temos esses livros aqui de ensino religioso, bem legal também. Então, esse é um textinho bem curto e diz assim: prestem atenção e antes de nós iniciarmos a aula, vocês leiam bem esse texto. Se não entenderam uma vez, leiam de novo. Há pessoas que creem em Deus ou existe uma força ou um ser superior com poderes para influenciar a vida humana. Então, alguns acreditam em Deus, outras pessoas acreditam em outros seres, em outras forças que poderão então influenciar e ajudá-los na sua vida. Elas são chamadas de pessoas religiosas. Então, qualquer um que acredita em Deus ou em algo, alguma força maior, é religiosa. Há também os ateus, ou seja, pessoas que não creem em Deus. Então, quem não acredita em Deus, na sua criação, se chama ateu. E existem ainda aqueles que só admitem os conhecimentos adquiridos por meio da razão. Então, pessoas que não têm fé. A fé é tudo aquilo que nós acreditamos sem ver. E tem pessoas que só acreditam naquilo que enxergam, que a razão ou a ciência comprova. Então, essas pessoas são chamadas agnósticas. Isso. Então, quem não acredita em Deus é ateu. Quem acredita só naquilo que vê é agnóstica. E quem acredita em Deus ou alguma outra força são chamadas pessoas religiosas. Independente, então, pessoal, da crença de cada um, o nome dos lugares
as narrativas sagradas, as divindades, os modos de crer podem ser diferentes, mas revelam importantes dados culturais de agrupamentos humanos. Então, em todo o mundo, principalmente aqui no nosso Brasil, que é um país onde vêm pessoas de todos os lugares, onde a nossa cultura é muito rica. Então, também as religiões, as manifestações religiosas também é muito diversificada. E é sobre isso que a nossa aula inicia hoje e nós vamos dar continuidades nos próximos ensinos religiosos com este mesmo assunto. Então, as diferentes construções variam de acordo com cada diferente religião. E lá depois desse texto tem o vocabulário falando sobre o que significa razão, que é relações lógicas de compreender, bom senso e prudência. Sempre que nós tivermos um texto vai aparecer a bibliografia. Então hoje nós estamos usando então esse livro Diálogo Interreligioso. Depois na letra B, leitura e compreensão. Essa leitura e compreensão é de imagens. Vocês vão ter lá então 3 imagens. E essas 3 é apenas a primeira de outras que virão, porque não tinha como nós colocar todas as imagens numa aula só. Então essa aula hoje está bem diversificada, vocês vão ter que fazer muita pesquisa também. Então vai ter lá a Catedral Grega Metropolitana, tem a Sinagoga em Santa Maria e tem o Templo Budista. Tudo isso aqui no Brasil, pessoal, e tem muito mais. Então, sobre aquelas 3, nós vamos fazer uma leitura de imagem, olhando, e a compreensão destas imagens. A primeira pergunta diz assim, ó: você conhece algum dos lugares acima, ou outro, ou com o mesmo tipo de construção? Eu acredito que vocês... Cada um tem a sua religião ou não, mas vocês devem de conhecer alguns lugares. Então a nossa aula é sobre isso hoje. E aqueles lugares ali, vocês conhecem? Ou um parecido? Escrevam lá com a resposta completa. Depois fala assim, ó, o que mais chamou a atenção? Você identificou algum símbolo religioso? Então vocês vão observar bem aquelas imagens e ver na sua estrutura se tem alguma imagem, algum símbolo que representa. Inclusive a construção é diferente um do outro daquelas 3 imagens que estão na aula de hoje. Depois fala assim, ó, as imagens acima retratam diferentes lugares do Brasil. Na cidade em que você mora, há lugares sagrados? Olha, a nossa cidade tem vários lugares sagrados e importantes e bem conhecidos em todo o nosso estado. Converse aí com os seus pais, com os seus familiares, com os seus avós. Faça uma pesquisa também, quem não tiver quem conversar, e registre alguns deles. Pessoal, espero no mínimo 3 lugares aí que tem aqui em Cruz Alta que vocês devem de conhecer ou até onde vocês frequentam nessa pesquisa de itens. Depois tem um lembrete bem legal e importante, que serve para a nossa vida toda. Ao observar imagens de lugares sagrados, percebe-se que eles transmitem um pouco da crença das pessoas, são espaços onde práticas religiosas acontecem, podendo ser as do dia a dia ou festas especiais. Tem formas diferentes e expressam culturas diferentes. Podem ser temas de pesquisa, pois nos ajuda a conhecer diferentes expressões de fé. A nossa aula hoje é uma forma de pesquisa de diferentes formas de fé. E essa frase agora, que tem lá na nossa aula, é muito importante. Respeitamos melhor aquilo que conhecemos. Então, a partir do momento que nós conhecermos os tipos de religiões, tudo que acontece, nós também vamos entender melhor e respeitar melhor. Então, nada melhor do que nós conhecer um pouquinho de cada uma para poder respeitar, conhecer e talvez até admirar a história que tem por trás de cada religião. Depois, pessoal, na letra C tem uma cruzadinha. E essa cruzadinha tá bem difícil. Vocês vão fazer bastante pesquisa junto com os familiares para poder decifrá-la. Bem legal,
diversificada e fala um pouquinho de cada pesquisa, de cada religião. Diz assim, ó: existem muitas religiões e lugares sagrados diferentes um dos outros. Alguns fazem parte da natureza e outros são construídos. Por isso é importante pesquisar, porque através da pesquisa nós vamos então ampliar nossos conhecimentos. Nas atividades da aula do ensino religioso de hoje, você conhecerá então um pouco mais a respeito de algumas religiões. Com base nisso, descubra nas palavras cruzadas alguns lugares considerados sagrados e muito importantes. Peça ajuda então dos seus familiares ou faça uma pesquisa no Google. Então, pessoal, tem duas questões na vertical e cinco na horizontal. Tá bem legal, bem diversificada. Então vocês leiam com atenção. Fala aí do hinduísmo, fala do catolicismo, fala do islamismo, fala da cultura indígena brasileira. Olha, nosso país é tão rico, então, nessa cultura africana, indígena. Então tá bem legal lá essa cruzadinha. Eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante através dessa cruzadinha. Depois, então, a partir de tudo isso, vamos pensar sobre a importância e o respeito que devemos ter com cada religião, com cada pessoa que crê diferente de mim. Eu tenho uma crença e vocês? Qual é a crença de vocês? Então, cada um tem a sua crença. Então, vamos respeitar a crença dos outros, a crença das pessoas que nos rodeiam. Nós vivemos num mundo diversificado, com várias manifestações religiosas. E como a prof falou na última aula, respeito, respeito e respeito. É a base para todas as relações e serve para nossa vida toda, a partir do respeito. E quando nós conhecemos algo, fica melhor ainda de nós compreendermos. Espero que vocês, pessoal, tenham gostado muito da aula do ensino religioso de hoje. Eu adorei. É um tema bem diferente que sai, então, um pouco do que nós trabalhamos até agora. E para fechar a nossa aula do ensino religioso, a prof colocou aqui, ó: as religiões compartilham valores positivos de vivência e paz. Então, indiferente da crença de cada um, diferente de tudo que possa ser diferente do mundo que eu vivo, do que você vive, o importante é que as religiões, elas pregam sempre a mesma coisa: a paz. Então, que a paz sempre seja algo que nós compartilhamos em todas e com todas as pessoas, em todos os ambientes, indiferente da religião. Espero que vocês gostem então dessa aula de ensino religioso e aprendam bastante. Encerramos aqui a nossa aula de ensino religioso de hoje. Pessoal, dando sequência na nossa aula que está maravilhosa, nós temos agora um ditado. O primeiro ditado numérico gravado num vídeo. Quero ver segunda-feira, onde nós faremos a correção no quadro desses números escritos por extenso. É muito importante que ao olharmos observarmos e olharmos um número, nós saibamos o valor dele e inclusive escrevê-lo por extenso. Então, hoje vão ser só 5 números para vocês escreverem, não 10 como nós sempre fazemos, porque não é uma palavra que você vai escrever, vocês vão escrever várias palavras contidas no mesmo numeral. Então serão só 5. 5 números que a prof fará a correção na segunda-feira aqui no quadro, na nossa videoconferência. Vamos lá? Preparem aí a folha. Prepararam? De 1 a 5. Prontos? Espero que sim. Então, o primeiro número. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Lá vai. Escreveram? Vou mostrar agora o próximo numeral.
Quem não tiver conseguido escrever no tempo, a prof deixou aqui para vocês, você pode dar pause e escrever o número. Vamos lá? Número 2. Próximo número, número 3. Número 4. Vocês viram que tem números com diferentes quantidades de ordens. Prestem atenção nas ordens para escrever o número de forma correta. Próximo número e último número. Quem não conseguir escrever no tempo que a prof está colocando no vídeo, pode dar pause e escrever bem no seu tempo. O que não pode é olhar em outras fontes. Quero ver quem conseguiu escrever tudo. Deixem para fazer a correção com a prof na videoconferência, na aula de segunda-feira. Ok? Boa sorte, espero que todos tenham ido bem no ditado. E para terminar a nossa aula, a nossa última atividade no livro de matemática, é a atividade número 4, então vamos usar o livro de matemática da página 242 e 243. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham um bom fim de semana, descansem e paz e bem para vocês. Um beijo!